boas a todo o pessoal de Vanguard. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que hoje, na DICE Den, tivemos o maior local de Vanguard desde há alguns tempos atrás, 12 jogadores ao todo, o que é algo bastante bom, algo muito satisfatório, e estamos aqui para apresentar o deck profile do primeiro lugar, neste caso eu. Portanto, sem mais demoras, irei passar ao deck. Basicamente joguei com Sanctuary Guard Dragon. Portanto, starter Milius, acho que não é preciso dar razões. Soul, chama grade 2 para campo, ajuda a encher campo, inicia combos. Passando imediatamente aos grades 3 Sanctuary Guard Guarantee. Toda a gente deve saber que eu uso a carta apenas por causa do nome. O GB1 não é algo que eu uso muito frequentemente, se não de todo. Depois, MVP Grade 3 do deck, Sanctuary Guard Dragon. Devem saber o efeito dele, mas o limit break dele, ele recebe 3000 de ataque por cada grade ou menos em campo. Mas o efeito que vão querer usar quando o montam é o segundo, que é descartar uma carta e chamar um grade ou menos para campo. Por isso o que vão querer fazer, por exemplo, é fazer raid dele e chamar um Swordbreaker entre aspas, para campo. Portanto, esses são os grades 3. Os grades 2 tentei fazer o mais equilibrado possível, nunca de mais, nunca menos. Em primeiro lugar, staple do deck, carta mais que obrigatória para ter a 4, Venom. Venom, que é um novo sword do deck, Counterblast 1, chamam 6 capas para campo na mesma coluna, por isso, mais uma vez, chamam Swordbreaker para campo, Soul Blast e Draw. Depois, 3 Starlight Violinist. Podem pensar, mas isso não gasta muita soul, quando virem a line-up de triggers já vão perceber mais ou menos porquê, mas passando aos violinistas, vocês sabem o que é que ele faz, tanto em Vanguard como em Rear, Counterblast, Soul Blast e 1, chama grade 2 para campo, e há quem jogue 2, há quem jogue 4, 2 eu não gosto porque pode calhar 1 na Damage Zone e 1 posso ter de fazer raid dele, e violinista é uma carta boa para late game também, para chamar com Knight of Twin Sword, por isso eu jogo 3 caso calhe 1 damage, portanto jogo para números. Nem 4, mas também nem jogo 4 porque 2 para mim é muito pouco, 4 para mim já é demasiado, ainda por cima dá um 8 capas, mas Venom sempre é mais prioritário. Depois, 3 Knight of Twin Sword, staple do deck também, toda a gente sabe o que é que ele faz. É boosted, Counterblast, chama grade 2 para campo, após ter sido boosted, por isso conseguem fazer 4 ataques e com a ajuda de stun triggers, se possível, conseguem chegar aos 5 ataques, com sorte. Knight of Twin Sword também é aquela cena que também não quero 2, também não quero 4, porque 2 pode estragar tudo e 4 também acho que já é demasiado. 3 acho que é um número consistente. O grade 2 que eu jogo mesmo a 2 é 2 de 12 capas por duas questões. Em primeiro lugar, o 12 capas é aquele bicho que vocês querem jogar a mid ou late game, porque a grade 2 vocês vão montar violinista, quer para ativar efeito ou não, e depois Venom para ativar efeito na rear. E depois o que pode acontecer mais ou menos mid-game, late-game, caso não tenham Counterblast, e este é o segundo motivo, podem usar o Knight of Twin Sword para chamar 12 capas, que bate para números grandes. Portanto, estes são os grades 2. Passando a grades 1, PGs, obviamente, staple. Eu não utilizo PGs on Flipper, por uma simples questão. Este deck não parece ser, a vocês pode parecer, mas a mim não. Não parece ser muito Counterblast heavy, até porque o único efeito que eu uso repetidamente é o Knight of Twin Sword, mas o Knight of... essa é outra coisa que eu me tinha esquecido de dizer. Voltando atrás só um bocadinho, Knight of Twin Sword é daqueles grades 2 que vocês vão querer chamar com o violinista para dar bait, para o adversário não vos dar demasiado dano, mas dar-vos o suficiente para vocês fazerem combos.
Por isso também é que gosto de ter as PGs, para o caso de haver aquela rear que eu acho essencial proteger. Portanto, apenas grades 2 neste deck gastam Counterblast, e eu não os uso a todos. Há alturas em que, e vocês devem saber, em que este deck chama grades 1 para campo para bater com força, chama também... Eu até posso encher o campo com triggers. E a fila da frente ganha 15.000 por causa do raio do Stride. Portanto, as PGs. A seguir, 6 Swordbreaker. Pode parecer exagerado, aliás, vocês podem estar a pensar um bocado what the fuck, mas porque não Limit Break Enablers? Por uma simples questão, eu não uso Limit Break Enablers neste deck, porque quando o Sanctuary Guard, por exemplo, faz raid em cima do Grade 2, normalmente o que vocês querem é usar esta carta para mais draw power. Já por não dizer que, e posso já passar a isto, um dos stunts que eu uso, eu jogo 6 stunts, 6 crits, um dos stunts que eu uso é o stun de BT5 que vai para a solo. O que significa que ajuda ao efeito do violinista, ajuda ao efeito de Swordbreaker, entre aspas, e esta é uma carta que vocês chamam ou com Sanctuary Guard ou com o Benon, e podem chamar com o Benon mesmo que não tenham carta para fazer efeito. Podem chamar só para ter uma coluna completa. Depois, para terminar os grades 1, Strike Podas, Staple, obrigatório, principalmente porque tenho 7 grades 3, se bem que caso venha, espero que sim, caso venha um novo deck de Sanctuary Guard para cá, em princípio o que eu faço é tirar um Stride Fodder, pôr 4 arcs e em princípio não farei alterações. Penso que essas são as únicas alterações que eu faço. Depois, line-up de triggers, 6 stunts, 6 crits. Utilizo 4 stunts com Brassol e tem ajudado imenso. O violinista consegue abusar do efeito, o Benon consegue abusar de efeito também. Os outros 2 stunts que eu uso são os de GB1, 3.000 a 2 unidades, volta para o deck caso queiram atingir números maiores e aumentar as probabilidades de stun a uma rearguard. Depois, críticos. Ainda não veio crítico que vai para a Solid a 3.000, por isso críticos quaisquer, e 4 looks. Staple. Agora, passando ao G-Deck, eu utilizo carta Boss, carta MVP, carta Abusada, carta Bicho, o que quiserem chamar, 3 Regalier. O efeito dele é Sanctuary Guard em Heart, portanto vou ter sempre. A fila da frente ganha 3.000 de poder por cada grade 1 ou menos em campo, por isso, em princípio, vocês vão ter 3 boosts atrás, o que significa que a vossa fila na frente, com a capacidade que tem de encher campo, ganha 9.000 a frente toda. Mas se estiverem um bocado apertados, um bocado desesperados, podem também encher o campo com grades 1 e 0, é 15.000 para a fila da frente toda e ainda podem sacar stun triggers para estragos maiores. Eu utilizo 3 Regalier porque há jogos em que acaba jogo, e é a verdade. Há jogos em que se um não acabar, o segundo acaba. A terceira é de vez, e se vocês precisarem de chegar ao quarto Regalier, significa que estão desesperados, não estão a conseguir puxar, porque este bicho é demasiado pesado. Demasiado pesado. Depois, o quarto bicho que eu uso aqui, uma pequena tech, é Samuel. Eu tinha 3 hipóteses para preencher o quarto slot aqui do G-Deck. Podia usar o Madiu, era uma hipótese. Por acaso eu até andei a usar o Madiu durante uns tempos por causa do Guarantee, caso lhe calhasse em cima, para recuperar um grade 3. No entanto, de todas as vezes que andei com o Madiu no deck, nunca o usei, por isso não cheguei a precisar dele. Depois tem também o Gablade, que é fixe de se usar, mas se vocês precisarem de usar Gablade para chamar grade 2 para campo, significa 2 coisas. Em primeiro lugar, que vos arrebentaram o starter e que não têm grades 2 para encher campo. O que significa que se estão a jogar Gablade neste deck e se precisam de usar, é aquela situação em que estão desesperados também.
Samuel, lá está. Até agora, desde que o tenho no deck, nunca o usei também. E provavelmente nem uso, provavelmente nem vou usar, mas é aquela tech que, se vos calhar, dá jeito. Porque vocês sabem o efeito dele, quase de certeza. O adversário está a 4 ou menos de dano, isto dá um dano de borla. E como eu não me chego a usar muitas vezes, porque lá está, este bicho acaba jogo. Por isso, mesmo como não o uso, como não sinto muita necessidade dele, mas é aquela tech que o adversário pode não estar à espera, por isso é que eu continuo a não sentir necessidade de usar Pegasus Unflip, porque mesmo que se use dois counterpass, para o efeito dele, caso queiram puxar mesmo o adversário para dano, vocês depois com Regalier conseguem puxar os danos todos, mas primeiro stride costuma ser este, segundo stride costuma ser este e terceiro stride costuma ser este. Tem os counters habituais como Kagero, Narukamis, portanto coisas que vos façam retire, são coisas chatas, mas com tanto grade 2 e com o starter que vocês têm sempre possibilidade de encher em campo. Nem que ponham um Knight of Twin Sword apenas com boost e um 12 capas sozinho, vocês conseguem chamar outro 12 capas depois para campo. Conseguem 4 ataques na mesma e é para números razoáveis. Depois, para matchup de Link Joker, se bem que não tenho encontrado muito aqui, mas para matchup de Link Joker utilizo 2 Saint Blow, por motivos óbvios, por causa do crítico, para forçar a PG também, portanto é uma das staples do deck, se bem que em princípio com o novo limite de 16 cartas e com a nova GR de Royal que vem aí, em princípio o que eu devo usar é 3 Regalier, 4 Altmail, 4 da GR, em princípio é isso. Portanto, mas até lá Saint Blow ajuda e depois staple em todos os decks de Royal, Altmail, para o caso de precisarem de encher em campo em segundo turno, porque em primeiro turno vocês usaram Regalier, deram dano suficiente, portanto, em princípio o jogo está controlado, mas caso o campo vos tenha sido arrebentado, Altmail põe-vos de volta no jogo e caso o adversário tenha PG ou defesas suficientes, Regalier no próximo turno arrebenta, de certeza. E em relação ao deck é isso. Em relação aos matchups, primeira ronda perdi contra Kagero The End Overlord completo, mas foi um jogo bastante renhido. Basicamente precisávamos de sacar trigas porque estávamos a conseguir defender ou estávamos a conseguir atacar. Depois joguei contra Murakumo, mas de Murakumo não senti tanta pressão. Depois joguei contra Shadow, contra Diablo, mas nesse jogo houve também muito azar do meu adversário porque muito pouca defesa para a mão e haver poucos triggers também, por isso a abrir demasiado espaço para este deck. Finalmente joguei contra Aqua Force, mas houve tentativa de jogo de grade 2, mas este deck conseguiu puxar um bocadinho mais, por isso também consegui vencer. Depois no top 4 joguei contra Neonectar Maiden, portanto o deck que incha para 104.000 cada coluna. Primeiro jogo, aliás, em circunstâncias diferentes eu poderia ter perdido, mas no primeiro jogo basicamente saquei duplo stand para Knight of Twin Sword, o que significa que ele ia fazer outro Superior Call e eu ainda tinha outro ataque para fazer para além dele. E depois no segundo jogo o meu adversário estava a 4 de dano porque eu assim o puxei para grade 2 e o meu grade 2 ao atacar puxou o crítico. E depois na final joguei contra Kagero outra vez. Era Kagero da Legend, era da Cross com o The End e da Legend, só que lá está, o meu adversário também não chegou a jogar da Legend. Na primeira ronda não chegou a sacar, mas não precisou dele.
e na final, quando sacou, eu tinha conseguido dar dano suficiente, mas a final também foi bastante renhida. Pronto, de resto queria só dizer que, por mim próprio, fiquei contentíssimo, não só por ter ganho, fico contente, obviamente, mas fico contente porque alguns de vocês que devem saber que nós cá no Porto sempre tivemos máximo de 6 jogadores, de repente num local conseguir 12 jogadores para Vanguard, sancionamento para a loja, portanto são boas notícias para nós e quase de certeza boas notícias para a comunidade de Vanguard em geral, porque ao conseguir arranjar coisas fixes para nós, também devemos conseguir arranjar coisas fixes para vocês de Lisboa, Coimbra, Setúbal, whatever. Por isso, Sanctuary Guard, OP, bicho e lá está. Não há mais palavras para dizer. Por isso, muito obrigado e desculpem lá se o vídeo foi um bocado longo. Muito obrigado e peace.